Nós nunca colocamos o Matheus na prateleira para venda, né? Então ele que deu várias entrevistas, né, nos momentos até muito oportunos, e ele sempre falou do desejo. Veio essa proposta do Zenit, né? Tava tudo certo entre o Cruzeiro e o Zenit. No final lá ele achou melhor não ir, que vai ter um filho agora por breve aí, ele achou melhor não ir, e a gente respeita, né, o direito dele, né? Mas eu tive uma conversa com todos os jogadores, não só com ele, com o Jardim. O que eu não vou permitir mais no clube, hoje o cara falar que eu não vou jogar aqui mais, eu quero ir embora. Então, o Cruzeiro está acima de Pedro, de qualquer jogador do Cruzeiro, de qualquer pessoa. O Cruzeiro é maior do que todos nós juntos. Nação flamenguista, né? Polêmica à vista, né? Saiu as informações aí que Matheus Pereira, né, uma possível troca com Luiz Araújo. E segundo a imprensa, alguns setoristas dizem que foi Matheus Pereira que não quis o Flamengo, né? Já pelo lado do Flamengo, o Flamengo disse que foi procurado, mas em nenhum momento aceitou a negociação. E agora? Quem tá falando a verdade, né? Pois é, né? Dono da SAF do Cruzeiro, né? Deixou bem claro aí com todas as letras. Não vai aceitar certas situações, né, de jogadores, né? Inclusive citou aí também Matheus Pereira, né? Ele que deu algumas declarações recentemente que queria jogar na Europa e agora se contradiz, né? Será que estava vindo para o Flamengo, né? Pois é, né? A imprensa mineira debate sobre esse assunto, né? Vamos acompanhar o vídeo, já quero aqui deixar créditos ao vídeo, né? TV Band de Minas, os donos da bola de Minas, o link vai estar aqui na descrição. Tema bastante polêmico, né? E vamos escutar aí da boca do dono do Cruzeiro, do presidente do Cruzeiro, o que ele tem a falar sobre essa situação, né? Créditos, vai estar aqui o link na descrição, TV Band de Minas. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Eu deixei bem claro isso, eu não vou permitir essa coisa mais. Então, se vier proposta para ele e para qualquer outro jogador do Cruzeiro, eu não estou vendendo nenhum, mas não vou segurar nenhum. Nem o Matheus, nem qualquer outro jogador. Então eu deixei isso bem claro para eles na reunião. E agora eu não quero saber dessas declarações, dessas conversas aqui. Primeiro que todo jogador tem um contrato com o clube, né? E a gente faz a nossa parte correta, então isso tem obrigação deles com o clube também. Então nós vamos cobrar deles o que eles que tem que dar o retorno para nós. Ô Pedro, mas ontem surgiu a história do Luiz Araújo sendo negociado com o Cruzeiro e o Matheus Pereira indo para o Flamengo. Explica pra gente essa história, o que tem de verdade, como que foi essa negociação, quem foi até o Flamengo, teve um intermediário, como que foi essa história que ficou um pouco vaga, envolvendo Luiz Araújo, Flamengo, Matheus Pereira, Cruzeiro. Olha, teve um intermediário, o nome, que eu não sei o nome agora, mas não foi direto do Flamengo, nem do Cruzeiro para o Flamengo e vice-versa, que teria uma proposta do Flamengo para levar o Matheus e trazer o Luiz Araújo. E mais o outro jogador, Lohan. Bom jogador. O Lohan como empréstimo, que é um jovem. E como o nosso técnico precisa de um extremo, e o menino faz o extremo, assim, que foi consultado, eu estaria de acordo, né? Aí foi conversar com o Matheus foi taxativo, porque não quer sair do Cruzeiro, ele quer continuar aqui no Cruzeiro, e se fosse sair, aquela conversa lá de trás, que seria para o time da Europa. Então, nós matamos esse assunto, ele é jogador do Cruzeiro e está à disposição do Jardim, e agora que se vai julgar ou não vai julgar, isso aí é o Jardim que está que tem que resolver a situação. Boa tarde, Pedrinho. Uma outra questão envolvendo contratação é sobre o Lucas Ronier, atacante que pertence ao Curitiba, tem 20 anos. O Cruzeiro vai dar prosseguimento nessa negociação? É possível que o atacante chegue à Toca da Raposa 2 nessa janela de transferências? E uma segunda, rapidinha, sobre o Gabriel, goleiro do Vitória. Também pode vir? Não... Cento de razão nisso. Mas isso fez você chamar a atenção do Matos? Não, porque quando o Mato fala, eu não contrato nenhum jogador sem eu estar ciente, né? Então, a responsabilidade é minha, né? A maior são minha. Só que, para você contratar um jogador, você tem que ter o scout dele, tem que ter tudo. Agora, você não pode trazer um jogador que não está jogando. O Dudu a gente já conhece, o Gabigol já conhecia, mas tem outro jogador que não tem. Mas, para você ter uma ideia,
a posição do Jardim, ela é tão confortável, porque ele não tem nenhum jogador dele no grupo. Então ele está bem à vontade para fazer o que tem que ser feito no Cruzeiro, que todo mundo... Não adianta vir aqui tampar o sol para peneiro, todo mundo vê que o Cruzeiro saiu do campeonato por falta de competência dos nossos jogadores, né? Então está faltando equilíbrio no time. Então o Jardim, ele pediu para nós um extremo, porque fala o extremo. Ele pediu esse jogador para nós. Então, esse jogador que nós vamos trazer para ele. E nesse tempo aí, nós vamos avaliando e ver o que pode ser feito, o que vai vir de necessidade, que ele quer ter um espaço para pôr queijo, esses outros meninos. Bom, eu vou passar aqui, vou distribuir ainda com o Valu, com o Thiago. Agradecer demais a grandes conquistas. O Cruzeiro precisa também de parar com essa média de trocas de técnicos a cada 3, 4 meses. E se por conta disso, o Leonardo Jardim, como você bem disse, não tem nenhum jogador dele, ele vai ter um pouco mais de autonomia do que os outros técnicos, exemplo, o Seabra e o próprio Diniz? Olha, todos os técnicos têm toda a autonomia, né? Agora, trocar de técnico é a pior coisa que pode acontecer no clube, é a troca do técnico, né? Nós erramos de ter mantido outro técnico, né? Mas a ideia, né, é tanto que nós fizemos um contrato com o Jardim de 2 anos, né? E eu pretendo que ele fique mais, né? E ele é um cara... eu até falo que ele não é português, que ele é brasileiro, que é um cara da convivência, fora de série, ele entende muito bem o que é dificuldade né? Ele, às vezes a gente conversa e fala, o jogador está muito rico, não vai produzir muito, então precisa de um jogador. Então ele é um cara acima da média, é um cara que vocês conhecem mais do que eu, né? Mas ele mostra pra gente onde que estão os problemas. Você vê que o Cruzeiro tem grandes jogadores, mas o nosso time era um time desorganizado, né? Vocês veem os lances que nós levamos gol, é inadmissível, né? Um negócio desse, né? E eu abri a reunião falando com os jogadores, e fiz a reunião e com o técnico para ouvir, mas com o Alexandre, com o meu filho, mas só o único que vai falar sou eu, porque o problema é meu. É inadmissível o plantel que nós temos, o jogador que nós temos, com todo o respeito que eu tenho para o Democrata de Valadares, para todos os times eu tenho o maior respeito. Você pode pegar dos 30 jogadores que tem no plantel, pode tirar lá 11 e pôr para jogar com o Democrata, tem que ganhar em qualquer lugar. Né? E outra coisa, nós as últimas 5 partidas nós empatamos 3, perdemos 2. Nós conseguimos perder para a Série A, Série B, Série D e Série C. Então, eu mostrei para os jogadores que é impossível ser... eu não sou um perdedor. E eu não vim para o Cruzeiro para ver isso. E eu não vou ver isso. Eu não quero saber disso. Né? A única coisa que nós temos que pedir é desculpa ao nosso torcedor, que o nosso torcedor não merece isso, passar por isso. Né? Com todo o respeito que eu tenho para o América, com todo o respeito, nós jogar 3 com o América não ganha nenhuma. Né? Você vê o América foi em Cascavel, lá perdeu o jogo. Então, você mostra que nós tá desconectado, né? E nós queremos lá o jogador, mas o jogador que estamos lá para jogar, ele está lá para jogar no Cruzeiro. Não quer saber se o cara veio do Flamengo, veio do Palmeiras, veio do Corinthians, veio do Botafogo, veio de São Paulo. Não, eles podem vir em qualquer time. Mas esquecer esses times hoje é o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro, quem ficar no Cruzeiro, vai ficar no Cruzeiro, tem que vestir a camisa e tem que suar a camisa e tem que mostrar resultado. Né? Então, esse é o trabalho que a gente faz para o torcedor ficar tranquilo, que a gente... não está dormindo ponto, a gente está com cuidado. Ô Pedro, você acabou de dizer que errou na manutenção do treinador o ano passado, que foi o Fernando Diniz. O que te levou a esse erro? Por que hoje você entende que você errou, mas o que te fez ter a certeza que naquele dia 9 de dezembro do ano passado você poderia contar com o Fernando Diniz? Olha, eu tive uma conversa com ele e eu, como ser humano, que eu acho que todo ser humano merece uma oportunidade. Eu tive uma conversa com ele e o Diniz é um cara muito bacana, um cara sério, trabalhador. Eu tive uma conversa com ele e ele me pediu essa oportunidade, que ele tinha convicção que ia dar certo, que ia dar certo. E eu, para te falar a verdade, eu me rendi à colocação e mantive ele, sabe? Então,
Hoje a gente pode estar pagando o preço por isso, mas talvez hoje também nós não teríamos o Jardim aqui com a gente, sabe? Às vezes nós teríamos o técnico. Então teve esse lado que não foi positivo, né? Mas por outro lado, hoje nós temos um técnico aí que eu tenho certeza que ele vai dar grandes alegrias para a nossa torcida, e é um cara que bem trabalha, é bem diferente. Você nota diferenças do trabalho? Não estou pedindo para você julgar, por favor, tá, Pedro, entre Diniz e Léo Jardim. Mas você, por exemplo, como dono do clube, você nota diferenças claras assim? O trabalho é muito diferente, Everton. Os caras têm uns trabalhos, os europeus, o trabalho deles no dia a dia no campo é muito diferente do nosso técnico aqui. Eles costumam fazer 3 grupos, treinando 3 grupos. E tem uma avaliação lá, por exemplo, se naquele grupo o Elton não chegou lá no que ele queria. Então você vai lá para a academia fazer mais meia hora. Você entendeu? O seu grupo que não deu. Então você vai completar aqui para você entrar em forma, né? Então, e ele conhece muitos jogadores, né? E a gente tem esperança que ele recupere aí o futebol aí, dos nossos laterais, que né, todo mundo sabe, e não estou falando aqui. Os dois ficam. Os dois ficam, né? E do nosso cabeça de área que nós trouxemos aí por preço de ouro. Wallace. Então ele tem conversado muito com ele já perdeu 4 quilos depois que o Jardim chegou, né? E tem conversado com o cara mesmo o que é para julgar, para você julgar, você vai ter que chegar nesse ponto. Sim. Né? Então, quando eu falo aí que não tem jogador, que ele está bem à vontade, que ele não indicou nenhum jogador, né? O jogador que ele quer um extremo, nós colocamos para ele as possibilidades, porque hoje qualquer jogador quer ganhar 2 milhões, 3 milhões. Eu preciso interromper, peço perdão, mas ele pediu só um extremo? Só um extremo. Pô, então a avaliação dele com o elenco foi positiva. Isso, eu tive a informação justamente disso e queria entender isso também, se de fato procede, Pedrinho. A informação que eu tive é que teve a reunião do elenco e que ele pediu apenas um extremo e que ele valida todo o restante do plantel que ele tem à disposição. É isso mesmo? Isso mesmo. E se o Matheus tivesse deixado o clube, aí ele queria um outro cara no meio, entendeu? Perfeito. No caso da saída do Matheus, né? Mas com a permanência do Matheus, ele quer só um extremo e ele vai trabalhar esse grupo, ele está trabalhando, né? Todos os dias, nós temos 30 dias, né, para trabalhar. Vamos fazer uns 4 amistosos aí para a gente ter para ele ter uma ideia, pôr os caras para jogar, a filosofia dele. Então, eu acho que. E aí vai, quando diz outro, vai lapidando para ver o que se vai precisar mais para frente. Valu. Nação flamenguista, né? O dono do Cruzeiro chutou o balde, né? Fez algumas declarações, revelou, né? Algumas posições ali que ele não está gostando, algumas situações, na verdade. Né? Primeiro, eu acho que o Flamengo, eu acho que ele foi bem claro aí, né? O presidente o dono do Cruzeiro, né? Negociação não foi Flamengo e Cruzeiro, né? Por Luiz Araújo e Léo Pereira. Isso não foi isso, né? Foi um intermediário, né? Agora, esse intermediário, a mando de quem? Agora tá tão fácil, né? Eu posso chegar e negociar um jogador sem ter o aval do clube. Pelo que ele falou aí, né? O jogador, o intermediário, iniciou a negociação, Matheus Pereira por Luiz Araújo, e ainda tinha Lohan como empréstimo, né? Cruzeiro deu aval, só que Matheus Pereira não quis ir pro Flamengo, né? Será que Luiz Araújo está sabendo disso? Estava sabendo? Será que o Flamengo estava sabendo disso? E o Flamengo tem que esclarecer, né? Segundo informações, o Flamengo emitiu uma nota aí desmentindo qualquer possibilidade de negociar o jogador, né? Aí agora fica esse disse, não me disse, né? E quem será esse intermediário, né? Quem foi que fez isso? Acho que hoje Luiz Araújo é um dos melhores jogadores do Flamengo, né? Não faria sentido algum o Flamengo desfazer desse jogador que é fundamental, né? Não é só de hoje, né? Já a temporada passada foi importante. O Flamengo perdeu muito quando ele sentiu aquela lesão, né? O jogador se lesionou. Mas é um jogador fundamental. O Flamengo não pode nem pensar na possibilidade de negociar Luiz Araújo. Ponto. Matheus Pereira, pessoal, hoje é um ponto de interrogação. Quando foi que você viu Matheus Pereira ser um jogador de qualidade? Se fosse um jogador de qualidade e estivesse jogando bem, o Cruzeiro não queria negociá-lo.
já teria aparecido propostas aí da Europa. Tudo bem, ele fez um período bom no Cruzeiro ano passado, um período, mas não é um jogador constante, né? Não é esse jogador constante. Então, para mim, pelo amor de Deus, esqueça Matheus Pereira, né? Continuar com o Luiz Araújo, que para mim Luiz Araújo é muito mais jogador do que Matheus Pereira, né? Agora um ponto que eu quero falar aqui também, né? Sobre o dono do Cruzeiro, né? Ele cutucou os jogadores aí, né? Cutucou Gabigol, cutucou Dudu, cutucou o Fabrício Bruno, né? Principalmente Fabrício Bruno, né? Ele disse que o Cruzeiro tem levado os gols que não existem, gols de times infantis, né? Isso aí criticando a zaga do Cruzeiro, né? E vale ressaltar aqui que Fabrício Bruno já vinha mal no Flamengo, né, pessoal? Vinha sofrendo alguns gols, bola nas costas, vinha falhando. Mesmo assim, ele achava que merecia a vaga titular, né? Inclusive, deixou o Flamengo, achando que no Cruzeiro ia ser titular absoluto. Ok, titular absoluto, mas as falhas continuam, né? Para mim, hoje, os 3 zagueiros que o Flamengo hoje tem, todos são melhor do que Fabrício Bruno. Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira. Todos melhor do que Fabrício Bruno. Fabrício Bruno se destacava? Se destacava. Por quê, pessoal? Um time arrumado, um time encaixado, vocês sabem que um jogador médio, ele vai crescer de produção também, né? Então, era isso que acontecia, né? Era isso que acontecia com Fabrício Bruno no Flamengo, né? Mas agora lá no Cruzeiro ele já começou a receber as críticas. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que nunca pegou um elenco tão qualificado como esse do Cruzeiro, né? Pois é, o elenco qualificado num campeonato que tem 2 times, teve a proeza aí de cair fora, né? Não chegar à final. E o pior, 3 vitórias no campeonato. O pior, não ganhou uma do América Mineiro, né? Tá aí o presidente, o dono do Cruzeiro, revoltado e indignado, né? E para muitos cruzeirenses, para alguns setoristas do Cruzeiro, o Flamengo fez o negócio da China, né? Como a gente pode dizer, né? Se livrando de Fabrício Bruno e se livrando de Gabigol, né? Gabigol, que é outro que vem recebendo as críticas, né? Muitos lá dizem que ele só faz gol de pênalti, né? Bola rolando, ele não consegue colocar a bola para dentro, finalizando muito mal, acima do peso. Então, será que o Flamengo fez o negócio da China? Para mim, Gabigol no Flamengo não dava mais. Para mim, fez mais do que o negócio da China, né? Só que ganhou nessa negociação foi o Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. O que é que você acha aí dessa negociação? De onde partiu? Como foi que surgiu? Matheus Pereira recusou. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.